Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Falcão. Mais uma vez aqui com vocês nesse segundo episódio do Psicologia no Esporte aqui no canal Papo de PE. Hoje a gente vai falar sobre mulheres negras no esporte e eu trouxe uma pessoa muito especial aqui para falar com vocês, que é a Maria Antônia Miranda Pinto, que ela é psicóloga do Rio de Janeiro. Ela tem especialização em psicopedagogia, é também psicoterapeuta, tem um trabalho com educação importante, né? E, enfim, eu já vou passar a palavra para ela se apresentar, para ela falar um pouco da proposta que a gente tem hoje. A ideia de trazer a Maria é porque é um tema muito importante. E é um tema que não é meu lugar de fala, obviamente, né? Eu sou homem, sou branco, sou privilegiado, estou no outro espectro, digamos assim, de tudo isso. Então, trazer uma mulher negra e que tem todas essas questões e que pode falar isso com propriedade, acho que é bom para todo mundo. Eu tenho certeza que eu vou aprender e todo mundo vai aprender, ok? Então, Maria, por favor, se apresente para o pessoal. Fala um pouco aí da sua trajetória, do seu currículo, que eu falei um pouco, né? Você tem um currículo bem vasto aí. E fala como que você conheceu a psicologia no esporte, né? Psicologia do esporte, pra gente dar uma aquecida aí inicial. Um bate-bola, literalmente, né? Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a você essa oportunidade de poder falar um pouquinho da mulher e o esporte, e a psicologia do esporte. E a psicologia do esporte às vezes parece um patinho feio, porque nós não temos muitas pessoas debatendo sobre isso. Claro, temos a Kátia Rubio, temos a Sâmia, pessoas que têm bastante estrada aí, mas percebemos que precisamos falar mais sobre esporte. E eu o conheci através de uma rede social, justamente colocando artigos sobre psicologia do esporte. E foi uma grata surpresa observar as suas colocações, os seus questionamentos sobre como nós, profissionais da área da psicologia ligadas ao esporte, poderíamos refletir e pensar acerca daqueles temas aos quais você estava postando ali na rede. Então, foi uma grata surpresa e aí foi o nosso primeiro encontro, podemos dizer assim, né? Esse meeting, né? Entre nós. E a psicologia do esporte surgiu porque, como você falou, eu trabalhei muitos anos como professora de educação infantil e uma experiência que me ajuda bastante também no esporte. E também chegou uma hora que eu, trabalhando na educação, percebi, caramba, o que eu posso fazer mais na educação? Já trabalhei com criança, já trabalhei com adolescente, e o esporte sempre foi uma coisa que me desafiou. Principalmente, eu vi assim, um atleta vindo de uma situação bem precária e de repente multimilionário e desestruturado por conta dessas situações e sem um suporte adequado, porque muitas vezes o psicólogo fica mais de bombeiro do que um profissional atuante, porque ele aparece ali para apagar um incêndio imediato e não aparece para fazer um trabalho preventivo com esse atleta de alto rendimento, o que é lamentável. E então eu comecei a ficar instigada por isso. E o conselho, na época de psicologia, fazíamos encontros sobre psicologia do esporte, coordenado, entre outras pessoas, pelo Rodrigo Acioli, aqui no Rio, CRP 05, né, região do Rio. E isso foi muito importante para mim. Essas reuniões foram assim, bastante interessantes, porque tem pessoas que atuavam na área. E, paralelo a isso, eu comecei a fazer cursos. O Futicom, que era pelo Parreira, e outros cursos na época que falavam sobre esporte. E trabalhei com 2 jogadores da série B e C. 2 rapazes da série B e C. Um continua, mas eu não continuo fazendo trabalho com ele. E outro, lamentavelmente, sofreu uma lesão e não trabalha mais como um jogador. Aproveitar, né, a deixa que você falou do Rodrigo Acioli, vou mandar um abraço para ele, que ele é meu companheiro aqui, meu novo companheiro aqui de canal, né? Ele tem também um programa, que é o Esporte no Divã. Outro Rodrigo, que é o Rodrigo Pieri, também do Rio de Janeiro, que encabeça toda essa ideia.
E eu sou o terceiro Rodrigo, mais novo e menos importante deles três. Também estou aqui. Todos importantes, e você tem uma fala muito interessante, porque nos instiga a refletir sobre temas. E, assim, não é só uma matéria, né? No caso, você tira um assunto e começa a nos tirar da zona de conforto. E aí, o que a gente tem a ver com isso? Como podemos lidar com isso, né? Com relação ao tema, né, de mulheres e negras e o esporte, nós temos a Melânia Luz, que começou lá atrás, em 1948, representando o Brasil nas Olimpíadas, e passamos pela Rafaela Silva em 2016 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas. Então, assim, a gente conta nos dedos as representantes negras com medalhas e títulos e campeonatos. Não que isso seja desmerecedor de ter medalhas ou não. A questão é onde a mulher está nisso tudo. Quer dizer, por que a mulher brasileira negra tem tão pouco valor ou destaque dentro do esporte? Por que a mulher brasileira não está sendo representada tão bem? Sendo que elas têm qualificações, têm possibilidades, mas elas não estão presentes. Né? Nós lembramos da Rafaela Silva, lembramos da Daiane dos Santos, lembramos da Fofão, lembramos do Fofão do vôlei, lembramos de uma ou outra, o nome. Mas tem muito mais brasileiras representadas no esporte, mas elas não têm possibilidades de destaque, infelizmente. Trazendo essa sua fala, eu fico pensando também nas atletas individuais, né, de esportes individuais. Então a gente tem aí outras pioneiras aí que você citou, tem a Daiane dos Santos, lá na ginástica, né, que foi uma mulher, uma atleta pioneira, enfim. E também talvez, me corrija se eu estiver errado, né, a dificuldade, de repente, das mulheres negras terem acesso a patrocínios, né? Para atletas em geral já é complexo. O Brasil não é um país em que os atletas olímpicos tenham muitos patrocínios, como as pessoas podem achar, né? O dinheiro é escasso realmente para o esporte olímpico. E eu penso que talvez para as mulheres negras seja um fator ainda mais dificultoso. Você concorda? Demais. Inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa, uma psicóloga, que tinha um projeto muito legal em Realengo, que ela era técnica de futebol feminino. E eu acompanhei esse trabalho. Realengo é um bairro da Zona Oeste aqui no Rio de Janeiro, e eu acompanhei esse trabalho dela. Então, assim, as meninas não tinham chuteira, as meninas não tinham lanche, então tinha os campeonatos, então ela fazia rifa, fazia uma série de coisas do próprio bolso para poder manter as competições e fazer as inscrições. E uma situação assim bem triste, né? E as meninas, no caso do futebol feminino, né, apesar de você estar citando a questão do esporte individualizado, tem o preconceito também. Infelizmente, tem muito isso, não só nos esportes coletivos, mas percebemos também que tem no esporte individual o preconceito pela mulher fazer atividades que não são femininas, entre aspas, né? Então, a menina fazer ginástica olímpica, como no caso da Daiane, é aceitável. Mas a menina fazer um judô, ou fazer esgrima, ou fazer qualquer outro esporte, isso é muito masculinizado. Então, acaba que as pessoas não querem muito saber de investir nesse tipo de coisa para a mulher, porque ela não é vista como uma mulher, entre aspas. Então, esse é esporte de homem. Então, essa menina não é menina. Então, já fica, além do racismo, tem a questão do preconceito pela suposta orientação sexual dessa mulher. Que não necessariamente ela seja homoafetiva, mas por ela fazer um esporte que teoricamente seria mais masculino do que feminino, as pessoas não têm um bom olhar, principalmente a família. Então isso também é uma situação complexa, porque enquanto com os meninos nós vemos a família empurrando para os meninos fazerem determinados esportes, porque eles serão arrimo de família, para as meninas essa situação fica mais complicada, porque elas não serão arrimo de família, porque ela joga handball, ela joga vôlei, então fica aquela situação meio que um olhar atravessado, porque então não é bem visto a menina jogar
ou participar de alguma atividade que não seja dita de mais mulherzinha. E que não tem problema nenhum. Mas, infelizmente, vivemos, além de uma sociedade extremamente preconceituosa no sentido do racial, nós também estamos numa sociedade extremamente machista e que é misógina muitas vezes. Então, coloca a mulher naquele determinado lugar. Você tem que ficar aqui. Você não pode circular por outros lugares que não sejam aqueles que nós, homens, determinamos. E assim, Maria, pegando esse gancho, né, que você trouxe, eu me lembro de várias entrevistas, por exemplo, das jogadoras femininas, né, a Marta, a Formiga, enfim, as nossas grandes jogadoras femininas. Isso, todas elas são unânimes em falar que elas faziam escondido, que a família não deixava, que só passaram a deixar depois que elas tiveram um status, digamos assim. Depois que talvez atingiram, enfim, depois que elas conquistaram um espaço, depois que talvez, para algumas até começaram a ganhar dinheiro, né? E aí tem tudo a ver com essa fala que você está trazendo, né? Do preconceito de gênero, do preconceito do estereótipo e até do preconceito racial, né? Cruzando todas essas informações aí. O que acontece? Essas meninas, muitas foram abandonadas, saíram de casa, fugidas porque elas queriam jogar futebol e a família não aceitava. Então, assim, aí a Maria Inês, que era a técnica lá desse grupo, tentava ver uma casa, enfim, situações para que essas meninas fossem amparadas. Então, além de nós sabermos que você, como psicólogo, sabe disso, que a ansiedade numa situação de um jogo e todas as emoções pré-competição já são difíceis de administrar. E aí você se depara com a família totalmente contra, com o preconceito, com a misoginia, que de repente você não combina com esse tipo de esporte. Então, isso é muito ruim. E nós percebemos também que aonde está essa mulher dentro da sociedade brasileira? Nós não temos técnicas negras no futebol ou em qualquer outro esporte, né? Nós temos a técnica sueca que trabalha com a seleção feminina. Mas nós não temos técnicas negras, nós não temos juízas negras, nós não temos bandeirinhas negras. Nós não temos, agora, há pouco tempo, acho que semana passada, temos uma repórter especificamente negra sobre esporte. Então, a mulher negra dentro do esporte, ela está como uma pária. Ela não tem muita voz. Nós não temos representantes negras que levantem a bandeira. Até porque tem pessoas que não reconhecem essa questão da cor. Porque também tem a questão do colorismo, que eu não sei se você já ouviu falar, que é a questão de quanto mais claro você é dentro da escala de negros, né? Teoricamente, supostamente, você tem um privilégio. Então, você se reconhecer, ser apontado como negro, não é vantagem. Então, você fica aquela jogadora ou aquela atleta moreninha, aquela jogadora ou atleta mais clarinha, só que, na verdade, ela é negra, mas muitas vezes ela não se reconhece como negra, porque, teoricamente, ela tem mais vantagens do que uma atleta que é propriamente negra, né? Como eu sou negra, né? Então, existe essa questão também de você não se reconhecer como negra. Então, é muito melhor você ser vista como a moreninha ou a mulatinha, que também é um termo que a gente não deve usar, né? Essa questão de mulato, enfim. Então, também existe isso, de como se reconhecer dentro de uma sociedade em que você, sendo menos negro, teoricamente, você é mais aceito. É um tema super, enfim, que está em voga hoje em dia, né? A gente tem muito que ser debatido, que ser discutido, que ser mudado na nossa sociedade, mas é algo que está aí, né? O ano passado a gente teve as manifestações lá nos Estados Unidos, o Black Lives Matter, que alguns atletas de basquete, né, os grandes atletas do basquete tomaram a frente nesse sentido, né? Enfim, o Hamilton e outros atletas, né? Só que eu não vejo algo similar aqui no Brasil. Não que assim, eu não acho que todo atleta tem que se manifestar, cara. Isso é uma coisa individual, particular, né?
Mas eu acho também que eu acho que a neutralidade também, no ponto de vista, né? As pessoas neutras acabam também de alguma maneira sendo omissas e reforçando algum lado, né? E eu não vejo muito esse movimento aqui no Brasil dos atletas negros. Claro que existe alguns e a gente até pode falar deles aqui, né? E por que você acha que isso acontece? É só a questão racial ou tem outras questões por trás? É que nos Estados Unidos existe todo um processo social com relação ao negro. Claro, existe o preconceito, existe a violência policial, existe tudo isso, porém existe um diferencial que existem negros com poder aquisitivo que bancam outros negros, foi a fala dele. Existem projetos que próprios negros bancam para outros negros e que aqui nós não temos isso na história. Quer dizer, o percentual de negros com uma classe social abastada, de classe A ou B aqui no Brasil, é muito pequena, é ínfimo. Dentro da minha experiência como professora de educação infantil, que eu só trabalhei em colégios da rede privada, colégios renomados aqui no Rio, não tinha negros. O negro que existia era filho do funcionário, ou da professora, do professor, ou do faxineiro, ou do servente, mas não o aluno negro, o que é lamentável. Então, nós percebemos que existe uma desunião dentro de nós negros, porque fica qualquer coisa que haja um debate, as pessoas começam a falar, isso é mimimi. Eu já tô negro mesmo, eu já tô nesse lugar, já nasci assim, e nada vai mudar, então para que eu vou me posicionar? Então, essa questão de cotas é palhaçada. Para que vai ter cotas? Isso é besteira. E por aí vai. As pessoas começam a questionar uma série de coisas que, de repente, a gente não teria que questionar, a gente teria que se unir. E não existir uma divisão. É toda uma questão social mesmo. Lá, quando a princesa Isabel supostamente fez a libertação, porque sabemos que ela tinha uma proposta de manter a monarquia, não era pela libertação. O Brasil foi o último país a libertar os escravos por pressão dos outros países da Europa por conta da Revolução Industrial, mas enfim, é só uma parte. Então, quando esse escravo foi liberto, o que ele tinha para fazer? Ele estava totalmente perdido. Quer dizer, ele foi jogado ali e não tinha nenhum tipo de proposta. Então ele foi, aqui no Rio, no caso, né, foi montar a primeira comunidade, que a primeira comunidade é na Providência, que é no bairro próximo ao Sambódromo. E ali foram feitos os primeiros locais de moradia, de estância, porque eles não tinham onde ficar. E a qualidade de ensino ficava aonde? Então, a gente percebe que desde que o escravo foi liberto, a gente não tem uma educação de qualidade para o negro. Tudo que era voltado da nossa cultura foi deixado de lado. Isso não serve, isso não presta. E a gente percebe nos livros didáticos que não tem nada falando de autores negros. Eu, quando fui aluna, não tinha nada falando sobre negro. Eu, como professora de educação infantil, eu não tinha livros falando de histórias para crianças negras. Então, a situação, a própria sociedade colocou o negro à parte. E o negro também não soube se posicionar e lutar para encontrar o seu lugar. Porque ele sempre ficou visto como escravo. Sempre ficou visto como o menor. Tem toda essa questão do racismo estrutural, né? Sim. Dentro da sua fala, enfim, do quanto a nossa sociedade é perversa, né? Enfim, e reproduz esse preconceito e vem reproduzindo. Eu penso assim, me corrija também se eu estiver equivocado, nos últimos anos a gente ouve muito falar, eu pelo menos, né, vou falar de mim, né, eu ouço muito falar sobre o movimento negro, sobre que o movimento negro vem crescendo e alguns artistas vêm se destacando. Por exemplo, a gente vê autores hoje, você tem lá a Djamila Ribeiro, que tem um livro que talvez seja o mais vendido do país hoje, você tem o Emicida, sem dúvida,
Você tem o Silvio Almeida, o Emicida, tem pessoas que falam muito sobre isso, tem várias personalidades, né? Vários youtubers aí, Yuri Marçal, Raul Santiago, enfim, e outros, né, que talvez esteja esquecendo agora, que são influenciadores que vêm falando sobre essas questões, né, essas ideias, vêm debatendo isso. Mas na sua experiência, você acredita que a grande maioria dos negros ainda não conseguiu entender essa situação? Porque você trouxe uma fala um pouco diferente, né, nesse sentido de que as coisas são, claro, são difíceis, continuam sendo, mas eu tenho uma visão, posso estar equivocado, que nos últimos anos talvez melhorou um pouco, não da mudança social, da visibilidade. Na verdade, as pessoas estão se posicionando mais, mas o racismo continua aí. Então, na verdade, quando você percebe que não tem um número X de professores negros dentro de uma escola, e você percebe, voltando ao nosso tema do esporte, quando você percebe que tem poucos técnicos negros, e quando tem uma criança negra dentro daquele projeto, ou dentro da escolinha, e que você bota aquela criança negra de escanteio e coloca a criança branca em destaque, então não está tendo mudança. Então, quando você vê um técnico dentro de uma escolinha de vôlei falar: você veio da comunidade, você veio de não sei da onde, fica ali, vai fazer tantos abdominais, e reconhece e valoriza aquela criança que nasceu na Zona Sul, então eu não percebo diferença. Então, assim, o negro está se posicionando, claro, está se posicionando, está tendo espaço, mas eu não consigo perceber mudanças quando um atleta está no jogo e ele é chamado de macaco. Sim. Eu não consigo perceber uma diferença quando uma atleta está colocando uma situação do treino ou de uma atividade esportiva e vem um hacker, um hater, e escreve que ela é uma gorila, que ela é uma imbecil, que ela é um lixo. Então, eu não consigo perceber uma melhora nesse sentido, porque esse atleta está ali mostrando um treino, um dia a dia de dureza. Nós sabemos quanto é difícil para um atleta o treino diário, todas as coisas pelo qual ele passa, e de repente ele está postando ali numa rede social que ele conseguiu vencer mais aquele dia, e vem uma pessoa, escreve que é um macaco, que ele é um lixo. Como é que ele fica emocionalmente? Porque só quem passa por uma situação de racismo sabe o que é a dor. Como dói você ler que você é um macaco? Como dói saber que você é um lixo, que você é um nada? Quer dizer, então essa pessoa que aos poucos foi construindo uma identidade racial, em questão de segundos, essa identidade é destruída por uma fala, por uma escrita, no meio de uma competição, como aconteceu com a Rafaela, né? Ela ser xingada, jogar banana, enfim. E quando acontece em outras situações, quer dizer, que você tem que se explicar quase, andar com a roupa da delegação, que você é um atleta, que você não é o toalheiro, que você é o maqueiro. Não que essa função seja inferiorizada, não é isso que eu quero dizer. Mas o atleta ser confundido como maqueiro, toalheiro, ele precisa ter uma identificação que ele é o jogador, que ele é o treinador, ou que ele é outra função dentro daquela competição. Então, Rodrigo, eu não sei se eu estou sendo pessimista, mas eu não consigo ver, por enquanto, uma mudança mais efetiva, apesar de estar crescendo o número de influenciadores, de pessoas, enquanto ela mesma tem que levantar a bandeira todo o tempo para se posicionar que ela tem direito de estar ali. Porque o tempo todo é questionado a nós negros que nós não deveríamos estar ali. Então, quando você está dentro de uma partida, seja de futebol, seja de uma ginástica, seja de qualquer outra coisa, e você tem uma pessoa que começa a gritar: macaco, gorila, seu lugar não é aí, isso é muito ruim. Sem dúvida, é muito triste, né? E aí, assim, poxa, pegando
essa sua última fala, enfim, essa ideia que você trouxe, o quanto para nós também, né, psicólogos e que estamos ali auxiliando e tentando fazer a preparação dos atletas, o componente racial a gente tem que levar em conta, né? A gente tem que levar em conta todas essas questões, mesmo que o atleta não traga isso pra gente de alguma forma, porque às vezes ele não é explícito como você comentou, né? Mas às vezes ele tá ali nas entrelinhas, ele de alguma maneira mexe ali com o emocional, às vezes até sem a pessoa perceber, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado, tem que de alguma maneira tentar, enfim, tocar nesse ponto, né? Que é um ponto bem importante, enfim, é um ponto crucial aí para o atleta que é negro, seja homem, seja mulher. A sua fala, né, que você disse anteriormente de pessoas que estão no movimento, né, atletas e influenciadores e pessoas públicas, tem também a história de cada um, como você se construiu, como é que você criou sua identidade. E naquele momento, quando você está dentro de um grupo e que a maioria é branca e você é negro, quer dizer, e dependendo da postura de como esse técnico, essa técnica lida com você, o que ela te remete, quais são as memórias que ela traz de acordo com a conduta ao qual ela tem com você. Então, esse lugar também mexe muito. E também, muitas vezes, o técnico ou a técnica passa o pano e finge que não vê. É só uma brincadeira. Ah, que isso? E às vezes essa brincadeira magoa, ela fere. E aí o atleta vai se posicionar para o técnico ou para o treinador ou professor, depende de como o atleta se dirige a essa pessoa que é responsável pelo grupo. Mesmo que seja um esporte individual, como você citou, e o técnico, besteira, foi uma brincadeira, o que tem? Todo mundo brinca, não tem nada demais nisso. Mas tem muito demais. E isso fere muito. E o atleta, como você bem disse, passa por uma série de etapas até ele chegar no momento da competição, e a gente sabe que o nível de ansiedade a competição é muito alto, e de repente ele escuta de um colega falando assim: caramba, você tá aí, mas tá parecendo um bombrilzinho, tá parecendo não sei o quê. E como é que bate isso para ele se ele vai começar uma competição? Sim, sem dúvida, algo muito importante mesmo a gente ter esse cuidado, né? A gente que tá do outro lado tá tentando cuidar dos atletas e tal. Eu me lembro de algumas coisas, né? Eu me lembrei agora que você comentou dessa questão das piadas, chamadas piadas, né? Que não são piadas, como você bem disse. Um treinador fez uma piada com ela com relação ao cabelo, né? Pro treinador era uma piada, na verdade. E para ela foi extremamente ofensivo, extremamente duro, porque ela estava na transição capilar, todas essas questões, né? E esse treinador falou justamente da questão estética, que para ele era importante. Enfim, então foi uma mediação bem, bem complicada ali, e teve essa conotação de não, foi uma brincadeira, não, isso, aquilo, né? E o quanto a gente tem que se atentar a essas coisas, né? Principalmente a gente que não vive isso na pele pela nossa questão de cor, né? Eu não vivo isso na pele. Não é porque eu não vivo isso na pele que eu não possa ter empatia, não possa tentar entender o outro lado de alguma maneira, né? Então é isso que a gente tem que tentar se colocar no lugar dessa pessoa, mesmo sabendo que a gente nunca vai sofrer aquilo que aquela pessoa sofreu, né? E outra coisa também, Maria, que eu queria comentar com você, que é a questão de que as atletas negras não podem dizer que estão sofrendo, né, emocionalmente. Na verdade, nenhum atleta tem, entre aspas, esse direito de dizer que está com medo, que está sofrendo. Mas para as atletas negras é esperado que elas sejam fortes a todo momento, que elas não em nenhum momento fraquejam, né? O que você acha disso, Maria?
Olha, eu vou falar até o nome, se bem que assim, é uma pessoa pública mundial e acho que não tem problema nenhum. Eu vou citar a tenista Serena Williams, que está passando bem por isso que você está se referindo, né? Quer dizer, ela engravidou e depois teve a filha e depois voltou às quadras. E o tempo todo ela sendo sempre marginalizada, criticada, porque o corpo não era mais o mesmo, o uniforme que ela usava não era adequado, que ela não era mais a tenista de antes, ela não tinha mais a competitividade que ela teria que ter anteriormente, porque ela foi mãe, que ela, por amamentar ou por ela não estar ali, ela não teria condições, não teria capacidade de ser a número 1 do mundo, e por aí vai. E ela, o tempo todo, tendo que lutar com essas situações. E agora, semana passada, nesse Australian Open, nós percebemos de novo isso, né? Que ela jogou com uma negra também, que é a Osaka, e que todo mundo, nossa, tá vendo? A menina novinha derrubou, porque ela já tem que se aposentar, ela já não tá mais aquilo tudo. Então, esse é um exemplo bem nítido, né? De como uma atleta negra, que no meio de um esporte que não é tão característico de ter negros, né? Porque é um esporte até elitista, digamos assim, o tênis. E a gente teve representações masculinas, poucas, mas tivemos, que é o Yannick Noah, enfim, outros. Mas mulheres negras nós só tivemos desde então a Serena e a Venus. E agora temos a Osaka. Mas o tempo todo a imprensa e os comentaristas colocam que ela está ultrapassada, que ela tem que se aposentar, que ela não é mais a mesma. E isso é ruim. E a gente aqui no Brasil também tivemos isso um pouco com a Daiane dos Santos, né? Quando ela começou a ter problemas lá, que ela já não conseguia fazer determinados exercícios e as pessoas ficavam cobrando dela essa produção, que ela não tinha direito de não estar à altura daquelas competições. Então, a própria Rafaela Silva também passou por isso e tantas outras. Então, a gente percebe que não tem um pouco de perdão, não, mas as pessoas não são tão maleáveis com essas atletas, eu creio, por conta da cor. Se elas fossem brancas, teoricamente, as pessoas teriam mais flexibilidade nas cobranças. E com elas, não. Elas têm que ter ali o tempo todo uma produtividade imensa, enorme. A mão pesa mais, né, nesses casos, né? A mão dos haters, dos comentários maldosos, enfim. Poxa, você está falando da Serena Williams, que talvez seja a maior tenista feminina de todos os tempos, né? A gente está falando de qualquer uma. Ganhou tudo na vida, tudo na carreira, riquíssima, é um exemplo, um modelo para mulheres, para meninas negras, né? E, enfim, com certeza a mão pesa muito mais aí para o outro lado, né? Infelizmente. E puxando um pouco disso, né, que você está falando, nós também temos poucas mulheres negras aqui no Brasil, de exemplo. Então nós temos assim, aquele boom da Daiane dos Santos, ela serviu de exemplo. Mas não temos muitas mulheres negras como exemplo. Então a Rafaela Silva, as pessoas ficam assim meio ressabiadas por conta da orientação sexual dela, mas não tem nada a ver, porque ela é uma excelente atleta. Então, isso não impede que ela seja excelente atleta por conta da orientação sexual, mas as pessoas não reconhecem. Então, não, de judô não, isso não combina. Então, é uma pena, porque acaba que as meninas não têm negras muito referencial para poder, quero ser que nem a fulana, quero ser que nem a Beltrana, porque não tem muitos exemplos, infelizmente. São do judô, né? A primeira medalhista de esporte individual no Brasil foi uma mulher negra, que é a Kathleen Quadros, que foi medalhista. Agora não me lembro o ano que ela foi medalhista, mas foi uma mulher negra, enfim, que não teve tanta repercussão positiva, infelizmente, né, quanto outras mulheres e tal. Sim, a gente tem a Janete do basquete. Sim, sim. E aí você não vê meninas negras falando, eu quero ser que nem a Janete. Você vê assim, falando, eu quero ser Hortência, quero ser a médica Paula.
mas poucas são as que falam que querem ser que nem a Janete, ou querem ser jogadoras de vôlei que nem Fofão, enfim. Então, isso também é ruim, porque acaba que você vai podando, ceifando possibilidades das meninas terem uma imagem positiva de se espelharem. Então, você tem poucas referências esportivas femininas, negras. Sim. Tem uma boa referência, eu trabalho com basquete também, né? Que é a Damires, que joga na WNBA. Ela é uma atleta negra também, é uma hoje das atletas brasileiras que mais fazem sucesso lá nos Estados Unidos. E ela tem... Enfim, ela traz todas essas questões que a gente está tocando. Ela é muito, muito forte nas redes sociais, né? Ela vem pro debate mesmo. Então talvez seja uma das poucas aí, hoje em dia, mulheres negras que são atuantes, né? Nesse cenário que você está trazendo pra gente. Então, assim, eu vejo com pena, com pesar, que as meninas se sintam muito sem uma imagem para elas poderem se identificar. E que, infelizmente, a gente já sabe que o esporte no Brasil, como você começou no início dizendo, não tem patrocínio, não tem investimento. É só o futebol que é o cisne, os outros esportes são patinhos feios. E, infelizmente, a mulher, então, negra, fica muito aquém disso tudo, né? Porque a própria família, muitas vezes, não incentiva muito. Muitas vezes é complicado para a menina vencer essa luta dentro de casa, de poder provar que ela tem possibilidade sim. Quer dizer, que eu me lembre, eu não lembro de nenhuma menina representativa na natação. Que eu me lembre, eu não vejo nenhuma menina representativa na esgrima, por exemplo. Então a gente vê aonde a menina negra? No futebol, no handball, no basquete, no atletismo, que tem um número grande de atletas, né, no atletismo. E no vôlei tem algumas, né? Vôlei, e que eu saiba mais de um outro esporte. E na Paralimpíada, né, que a gente não pode esquecer da Paralimpíada, nós temos também alguns representantes. Mas também são poucas as representantes negras nas Paralimpíadas, né, quer dizer, nos esportes paralímpicos. E a gente também não pode esquecer disso, né, dos atletas paralímpicos. Tem toda essa questão que a gente comentou antes. Eu acho que tem a questão do acesso, né, esses esportes, alguns são bem elitistas mesmo, né, a natação, a esgrima, enfim, todos esses esportes que você comentou que não há representatividade nem da mulher e nem do homem, né? Eu acho que para a mulher a representatividade é pior, né? Porque, como você comentou, as meninas têm essa dificuldade dentro de casa para poder sair, para jogar e tal. Então, a questão aí também é social, né? É muito social também, né? Enfim, da gente não dar acesso a essas práticas para as mulheres, para os meninos. Na verdade, quando você fala social, porque na verdade as meninas não são vistas como arrimos de família. Elas são arrimos de família em outra coisa. Então elas são arrimos de família na parte de modelagem, elas são arrimos de família na parte de serem atrizes, elas são arrimos de família em outras carreiras, mas no esporte elas não são vistas como arrimos de família. Coisa que os meninos já são vistos. Nós, psicólogos, podemos lidar com essa questão quando o atleta sofre o ataque racista. O que a gente pode fazer para administrar isso? Como é que é a nossa conduta enquanto psicólogo quando o atleta sofre um racismo? O que a gente pode dizer para ele? O que a gente pode administrar essa situação? Porque essa situação vem de vários âmbitos, né? Pode vir de um técnico, pode vir de um jornalista, pode vir da própria comunidade que está assistindo aquele evento esportivo, pode através de uma rede social e o atleta receber aquele impacto. Então, como que nós psicólogos, em sua opinião, deveríamos atuar com relação a isso? Então, a pergunta
essencial, né? Eu acho que, assim, primeiro, a gente não é formado, infelizmente, para falar sobre isso na nossa faculdade, né? Enfim, pega o caso do Brasil. 55% da população é considerada negra. Então a gente não tem, pelo menos eu não tive na minha formação, nada especificamente que fale sobre isso, como a gente lida com isso, que é algo fundamental, que é algo que está aqui, né, na nossa frente, enfim, que é algo que faz parte do nosso país e é um sintoma que a gente tem que trabalhar. Então a gente não... Eu acho que, partindo desse ponto, eu acho que o psicólogo tem que primeiro se apropriar disso, saber que isso é relevante, né, é importante, e de alguma maneira estudar essas questões paralelamente, ou curso e tal. E eu acho que a segunda coisa, eu acredito que a gente é empoderar as pessoas a fazerem, a reclamarem, né, de alguma maneira, enfim, sofrer um racismo, vá ao dirigente, vá ao treinador, vá à polícia, enfim, não deixe isso quieto, né, eu acho que é algo importante. Recentemente teve o caso, não me recordo o nome foi no jogo do time do Neymar, não me lembro agora o nome do outro time, em que houve um caso de racismo e todos os jogadores saíram de campo. Eu acho que é isso que tem que acontecer, entendeu? Não só os negros saírem, acho que os brancos também. Acho que nós temos que enfrentar isso de alguma maneira. Nós brancos também temos de trabalhar para minimizar o sofrimento, para diminuir, né, a dor dessas pessoas. E também para a gente entender o outro lado, porque a gente não está do outro lado, então a gente não sabe, a gente fica falando coisas que não são reais, né? Ouvir as pessoas, acho que é fundamental. Eu acho que eu te trazer aqui, Maria, tem um pouco disso também, né? De eu ouvir uma experiência de uma mulher negra, enfim, é um papel que eu não sei qual é, né? Que eu volto a dizer, tô do outro lado do espectro. E, enfim, é importante eu também compreender essas questões e quem está assistindo a gente também poder refletir sobre isso e mudar o comportamento, que eu acho o mais importante, né? Inclusive eu tenho assim, feito várias propostas para agentes de futebol falando sobre racismo, até hoje não tive nenhum retorno, interessante isso, né? Então eu mando para agente de jogadores de futebol, mandei para alguns clubes fora do Brasil, e até agora não tive nenhuma resposta, justamente falando sobre essa questão do racismo, de como lidar com isso. Eu, como psicóloga negra, trabalhando com jogadores negros. Então, você percebe o quanto que é complicado você infiltrar dentro de um campo que muitas vezes as pessoas têm uma resistência e não querem falar sobre isso. O racismo parece que é um tabu. Ele existe, mas as pessoas preferem botar a sujeira debaixo do tapete. Não vamos falar sobre isso. E cada vez mais os atletas estão sofrendo com isso. Porque seja individual ou seja coletivo, o baque é muito grande. Porque você, como eu já disse, você está construindo a sua identidade como negro, como negra. E de repente vem o outro e fala que você é um nada. E como que você está prestes a começar uma competição, ou você está dentro de uma competição e você se coloca no lugar do nada, que você é uma porcaria, que você é um lixo. E como que você vai dar continuidade se você, de repente, se sente como uma pessoa invisível? Como que você vai continuar uma atividade esportiva se a pessoa diz que você não existe, que você é um bicho, que você é um animal? Então, claro que isso dói. E o atleta dar a volta por cima é muito complicado. Principalmente, o que eu acho que seria importante é que a equipe multidisciplinar que acompanha, seja no individual ou seja no coletivo, que possa dar um suporte para esses atletas. Como lidar com o racismo? Porque muitas vezes nós percebemos que tem os jogadores que ficam destemperados. Claro, porque o impacto é tão grande
E eu não tô aqui para julgar ninguém. E na hora o cara revida, faz o dedo do meio, xinga todo mundo, manda tomar naquele lugar e pronto. Só que a resposta não é por aí. A resposta é, como você disse, vou para a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Ou vou para a rede social, vou fazer uma coletiva de imprensa para reclamar sobre isso. Mas na hora, o impacto é tão grande que você não pensa. Porque você quer ir contra aquela pessoa que te destituiu, que desqualificou enquanto ser humano. São os gatilhos emocionais, né, que acabam sendo, de alguma maneira, vindo à tona, né? Então cada atleta negro ou cada mulher negra que tiver esses gatilhos, essas dores, acabam reagindo do jeito que aprenderam, enfim. Como você falou, não dá pra gente julgar, né? Cada um sabe sua dor, sabe o seu limite. Mas eu concordo totalmente, acho que as pessoas têm que, de alguma maneira, se manifestarem, procurar o poder público para denunciar. Eu acho que não dá para esconder, né? Não dá mais para esconder, né? E muitas vezes isso está muito infiltrado, né? Porque a menina, muitas vezes, ela vem da periferia ou ela vem de uma comunidade e ela já vem como assim, taxada, né? Então, se tem um cabelo, né? Como você citou o caso dessa atleta, então, se ela tem um cabelo diferenciado, então, ela não combina com o perfil, né? Então, prende esse cabelo aí, porque não fica legal, né? Então, começa daí. Poxa, tenta fazer de uma outra forma para que você combine mais com o perfil das outras meninas, enfim. Então, a conduta já vem da própria equipe, né, administrativa ali, daqueles técnicos, das técnicas, ou das pessoas que trabalham ali com as meninas, muitas vezes já tem uma fala já preconceituosa. Sim, sim. Você me fez lembrar uma coisa, né? Eu tenho trabalhado com meninas de base, com basquete, né? Nos últimos anos, enfim. Umas meninas também são de periferia, vêm no transporte público, demoram para chegar lá no centro de treinamento, enfim, tem várias questões. E eu sinto que algumas delas têm uma ansiedade um pouco mais exagerada que as outras. E por quê? Isso é um achismo, né, da minha parte. Por quê? Primeiro, pelo deslocamento de muitas, pelo estresse que elas passam no transporte público, lotado, enfim. Segundo, porque de alguma maneira também tem que se enquadrar no padrão que é exigido. Terceiro, porque a escola também não ajuda, né? A escola muitas vezes não entende que o atleta, que há um atleta, e enfim. E tem um monte de relações aí que a gente tem que tentar de alguma maneira entender, mediar, e que afetam o rendimento esportivo, afetam a concentração, afetam o desempenho dentro de quadra, dentro de campo, né? E é bem difícil, né, de mensurar todas essas coisas, mas a gente tem que ter esse olhar também. Porque o que acontece? A gente não tem uma identificação, né? Então, se você vem da periferia, quer dizer, não sei aí em São Paulo, aqui no Rio a gente nem usa periferia, a gente fala comunidade, enfim, né? Porque aqui a Zona Sul e as comunidades estão muito perto, né? Então, não sei aí em São Paulo a coisa fica mais distante. Aqui é bem periférico as coisas mesmo. Aqui não, aqui assim, eu moro em Botafogo, que é a Zona Sul do Rio, e tem uma favela aqui em frente. Então as pessoas moram em Ipanema, Copacabana e assim por diante. Então a gente vive o tempo todo dessa maneira. São Paulo a coisa é bem mais escondida. Sim. Então, de repente, você mora numa periferia, você tem uma realidade X, quer dizer, então você não tem um iPhone, você não tem o tênis Vans, você não tem o tênis Adidas, não tem isso, não tem aquilo, então você já tem um diferencial. Você não tem o cabelo que, de repente, as meninas têm, porque o seu cabelo não é aceito dentro da comunidade, que aquele cabelo é feio. Então, como que você vai ser aceita se você tem um monte de coisas que faz com que você não seja aceita? Porque, infelizmente, essa questão, é um celular, mas tem essa questão também de que para você ser aceito em determinados clubes, você tem que ter um perfil de um celular, você tem que ter um perfil de um tênis, você tem que ter um perfil de alguma coisa para você poder ser aceito no grupo, infelizmente. Então, você não tem nada para ser igual.
E aí isso começa a te botar para baixo. E você está numa escola que também não te reconhece. Porque a escola também pública, muitas vezes, marginaliza o aluno negro. Então, o aluno negro, o menino vai ser sempre bandido e a menina vai ser a piranha lá que vai ser amante do traficante. Então, o professor não tem o olhar de que é aluno. Ele tem o olhar que todo mundo é bandido ali naquela sala. Claro, com as devidas proporções. Eu estou falando porque eu sou professora. Não do ensino fundamental, segundo segmento, nem do ensino médio, mas eu sou professora de educação infantil e eu já tive contato com adolescentes da comunidade e sei como é que o professor chega muitas vezes na sala de aula. E aí, seus bandidinhos, como vão? Então, muitas vezes, essa fala vai desmerecendo, vai botando você para baixo. E se você tem todo um histórico familiar também que não facilita essa identificação, então quando ela chega no treino, ela chega como? Como que ela vai chegar numa autoestima elevada se ela já passou por tantos percalços? Enquanto que as outras meninas não passaram por todos esses. Perfeitamente, tem tudo a ver com o que eu vivo lá no basquete, né? No basquete a maioria das meninas são negras, né? E a maioria vem, como eu te falei, a gente está em Osasco, que é na Grande São Paulo, e para chegar lá é um lugar mais distante, então tem que pegar trem, ônibus, e a maioria, para se deslocar, é bem difícil, né? Então, fala um pouquinho do seu Instagram, que eu acho que ele é bem interessante. Por que você criou ele? Qual que é o objetivo do seu Instagram? Eu sei que enfim, acho que é legal você comentar aí com as pessoas. O que acontece? Eu fui professora durante muitos anos e eu tive uma situação bem específica logo que eu comecei a trabalhar em educação infantil. Eu trabalhava numa escola de classe média alta, no Jardim Botânico, que também é um bairro elitista aqui do Rio de Janeiro, e teoricamente tinha uma escala para você assumir uma turma, né? Que tem escolas que tem isso, você é professor auxiliar e depois você assume uma turma. E aí eu tive uma reunião e não pude assumir a turma porque a diretora disse que os pais não iam aceitar por eu ser negra. Que absurdo. Sim. E aí aquilo me deixou totalmente chocada e eu estava fazendo curso em pré-vestibular para ingressar na faculdade de psicologia. E eu, a partir daí, resolvi fazer análise, fiz análise durante muitos anos e aí comecei a perceber que não dava para continuar assim, que eu tinha que mudar e ter uma posição diferenciada com relação à minha identidade como negra. E, enfim, sempre me incomodando essa questão do racismo, das pessoas acharem que eu sou babá, que eu sou enfermeira, que eu sou cuidadora, enfim. E eu não tenho nenhuma questão com isso de ser babá, cuidadora, porque eu acho que é uma função digna. Mas me incomoda das pessoas me classificarem por eu ser negra, que eu só posso ter esse tipo de lugar, só posso estar nesse lugar. E, você não pode ser o que você quiser, né? É um absurdo isso. Não posso. Tem que ter uma etiqueta que eu só posso ser isso, eu não posso ser uma outra coisa. E aí eu comecei a ficar incomodada com essas situações, comecei a ficar incomodada e resolvi fazer a página. E assim, eu sempre digo que a página me fez ser negra, porque até então eu achava que era negra, mas eu não era negra coisa nenhuma. Porque eu fiquei sendo desconstruída o tempo todo, eu estou sendo desconstruída o tempo todo. Por quê? Nunca tinha ouvido falar de Djamila, nunca tinha ouvido falar de Silvia Almeida, nunca tinha ouvido falar de autores infantis para crianças negras, nunca tinha ouvido falar de racismo estrutural, nem institucional, nada disso. E eu me dizia, achava que eu era negra, e eu achava que eu estava no movimento negro, eu não estava coisa nenhuma. Eu percebi só isso através da página. E a página justamente tem a proposta de quê? De auxiliar pessoas negras que tenham problemas com o racismo. E eu já tive uma pessoa por conta da página que eu pude auxiliar por conta da situação racista. Ela sofreu... Qual o nome da página, Maria? Terapia da Cor. Tá no Instagram, né? Tá. Ok, e eu perfeito. pude uma pessoa por conta dessa situação racista. A pessoa chegou em você e te mandou mensagem, foi isso? Eu cheguei a pessoa porque eu vi uma matéria e procurei saber se ela precisava de um suporte psicológico e ela disse que sim,
E o mais interessante é que ela colocou que outras profissionais, psicólogas brancas, a procuraram, mas que ela queria justamente uma pessoa negra, porque poderia entender que lugar era esse o qual ela estava falando. Sim, claro. Perfeito. Nossa, muito bom isso aí. Né, vocês se encontraram, né? Numa dor, vocês conseguiram se encontrar e estão trabalhando junto agora. Que bacana. Então, eu estou me desconstruindo o tempo todo por conta dessa questão da página, e assim, percebo que estou fazendo uma sementinha, porque pessoas brancas já começam, olha, você viu isso? Bota na página. Aí mandam pela mensagem no próprio Insta, ou pelo WhatsApp, ou pelo qualquer forma, né? E falam, poxa, isso aqui é legal para sua página, não sei o quê. Então, eu percebo que eu estou sendo uma sementinha para as pessoas brancas, porque elas também estão se sentindo mobilizadas com essa questão do racismo, com essa questão de que o racismo não afeta só nós negros, mas é uma sociedade. E se a sociedade começar a lidar melhor com o racismo, nós teremos uma qualidade de vida melhor, porque teremos pessoas qualificadas dentro da sociedade, teremos pessoas mais esclarecidas, e isso vai ser benéfico para todo mundo. Sim, poxa, muito importante, é o que a gente deseja, né? No futuro breve, quem sabe aí. Sim, eu não vejo muito otimismo não, porque com essa situação da pandemia, nós temos um gap enorme que vai ser refletido depois por conta das escolas municipais e estaduais que não tem uma plataforma de ensino como a rede privada. Então, os alunos da rede privada estão tendo todo o conteúdo, avaliação, passaram de ano. E os alunos do município, do estado, não estão tendo isso. Então, infelizmente, os negros, mais uma vez, vão pagar o preço por isso. Porque os alunos do município nem começaram ainda. E a gente sabe que, pelo menos aqui no Rio, a rede privada começou dia 1º de fevereiro. E a rede municipal e estadual ainda nem começou e nem tem plataforma, porque os alunos não têm internet, os alunos não têm como ter acesso a essa informação. Então, eu não sei, Rodrigo, se eu estou sendo um pouco pessimista, mas eu não vejo assim uma melhora daqui a alguns anos, não. Porque, infelizmente, esse um ano vai fazer uma diferença bem grande para as próximas gerações daqui a alguns anos. Porque a rede privada vai continuar indo de vento em popa e a rede municipal e estadual, não. Pelo visto, mais de um ano, né? Porque a gente talvez atravesse esse ano inteiro ainda com essa confusão, sem vacina e esse caos aí que a gente está vivendo, né? E com certeza os mais pobres e a população negra são os mais afetados sempre, né? Infelizmente. Uma pena tudo isso. Poxa, Maria, gostei muito do nosso papo. Muito obrigada, Rodrigo, por essa oportunidade, por esse convite. E foi muito bom mesmo, e que outras pessoas negras também venham para poder colaborar e enriquecer, porque a gente precisa muito disso. Essa é a ideia. Vamos juntos aí, né? Vamos conversar e, como eu falei, é um tema que não se esgota aqui. A gente tocou em alguns pontos, mas existe muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser debatida, muita coisa para a gente refletir e para a gente mudar, né? Para se transformar numa sociedade melhor. Obrigado, Maria, também, viu? Um abração para você. Tá?